Na quinta-feira, o pastor Adelilson pregou sobre o que você está vendo. Ele trouxe um espelho. Quem estava aqui quinta-feira? Pois é, ele trouxe um espelho, mostrou para algumas pessoas aqui, e as pessoas olharam o seu reflexo, a sua imagem no espelho, e o pastor perguntava: o que você está vendo? O que você está vendo? Então, eu não trouxe o espelho, ficou guardado lá embaixo, está com ele. Mas imagine agora você olhando no espelho, aí, um espelho, tem um espelho na sua frente. A pergunta que eu vou fazer hoje é diferente da que ele fez na quinta-feira. Em vez de perguntar para você assim, o que você está vendo, é assim, ó. Você sabe quem você é? Você olha para o espelho, né? E fala assim: quem sou eu? Quem sou eu? Irmão, se você não sabe quem você é, você não sabe a sua origem. Se você não sabe quem você é, você não conhece a sua história, de onde você veio. Se você não sabe quem você é, você não tem uma identidade. Você não sabe. Existem algumas pessoas que sofrem problemas no cérebro, de amnésia, falta de memória, esquecimento, várias coisas, perturbações, que fazem com que as pessoas se esqueçam quem elas são. E o que acontece com essas pessoas se elas estiverem na rua? Elas não sabem mais o caminho de casa. Elas não sabem mais o que fazer, porque elas não sabem o nome. Eu conheço uma criança que ela fala o nome dela, é muito engraçado, ela falou o nome dela. É Ana Júlia Freitas Monteira Silva. Mas ela sabe o nome dela todinho, tem 2 anos. E nós sabemos quem somos em Cristo? Irmão, isso aí, não precisa dar glória a Deus mesmo, assim, no seu pensamento de silêncio. Mas a palavra é essa: quem somos? Nos dias de hoje, nos últimos dias, irão passar pelas dificuldades dessa terra quem realmente souber quem é em Cristo. Porque se você não souber quem você é em Cristo, você vai ter dificuldade. Hoje pela manhã nós temos um texto em Josué que fala sobre aliança, que é o nosso tema do congresso, é uma aliança da família, né? Uma aliança que nós temos com Deus. Porque se você não sabe quem você é, você não tem uma aliança com Deus. E se você não tem uma aliança com Deus, fica difícil sobreviver nessa terra. E nós sabemos que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Como eu vou ter compromisso com alguém se eu não sei nem quem eu sou? Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde vai. Se eu não sei quem eu sou, como eu vou saber para onde eu vou? Não sei, não tenho destino, não tenho rumo, eu estou perdido. Quem não sabe quem é, não sabe para que foi chamado. Bom, se eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu fui chamado. Se eu contrato um funcionário e coloco ele numa empresa e falo assim: meu filho, você está contratado. E se eu não disser para ele o que ele vai fazer na empresa, o que ele faz na empresa? Nada. Ele fica andando de um lado para o outro sem saber qual é a função dele, sem saber o que fazer, porque ele não sabe para o que foi chamado. Diferentemente de todos nós que estamos aqui, nós temos um chamado. O Senhor conhece a vida de cada um que está sentado aqui, desde o ventre, antes mesmo dos ossos se formarem no ventre da sua mãe. E Ele sabe. E existe uma coisa que assim, a gente não pode negar, é que Deus dá a cada um um dom. Deus dá a cada um uma maneira especial de tratar as coisas, de fazer uma determinada coisa.
Eu posso deixar esse copo aqui pela metade d'água, bem pelo meio aqui, e perguntar: o que você está vendo? Alguns vão dizer: eu estou vendo um copo meio cheio. E outros vão dizer: eu estou vendo um copo meio vazio. A medida do copo é a mesma, mas a perspectiva que você olha é diferente. E nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E precisamos aprender com a palavra a conviver com essa diferença. Esse é o grande mistério, é o grande desafio da igreja nos dias de hoje. Viver com a diferença do nosso irmão. Mas quando nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, nós praticamos a palavra do Senhor e colocamos em prática o que aprendemos. E aí lá em Mateus está escrito que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo. Somos filhos de Deus. João capítulo 1, 12. A palavra do Senhor diz que nós somos filhos de Deus. A palavra lá em Gênesis fala que nós somos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 26, se eu não me engano. Diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, né, que o Cristiano muito bem falou aqui, que não existia nada e Deus criou, porque nada é impossível para Deus, Ele faz isso. Não desista dos seus, porque Deus pode transformar sim, Deus pode converter sim. Nós conhecemos histórias de muita gente de todo tipo, envolvida em todo tipo de confusão que a gente conhece dessa terra, que foi restaurada e hoje é um homem de Deus, que prega a palavra de Deus, que ajuda vidas a sair do lamaçal do pecado. Então, quando Deus disse lá no Gênesis que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus estava falando junto com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, acerca da criação de algo que Ele fez para que louvasse e adorasse Ele. Então eu preciso entender que eu sou um adorador. Eu fui criado para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Mas quando Deus criou o homem era perfeito. O homem não tinha pecado. O homem era a imagem e semelhança de Deus porque tinha saúde. Porque o homem ia viver eternamente para louvor do Senhor. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não tem corpo físico. Mas quando Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele está dizendo nesse sentido que o homem seria eterno, que o homem viveria para adorar a Deus eternamente. Mas a gente conhece a história, entra o pecado. E o homem deixou de ser semelhante a Deus nesse aspecto. Porque Deus é santo. E se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, se eu sei quem eu sou em Deus, eu preciso buscar a santidade. E nos dias de hoje, as coisas estão caminhando não para isso. As coisas estão caminhando para a perdição. Ninguém mais quer buscar a santidade. Ninguém quer mais fazer o que está escrito na palavra. Porque eu entendo que quando você serve a Deus com sinceridade e verdade, está escrito lá em Josué, capítulo 24, versículo 14. Servir a Deus com verdade e sinceridade. Ah, irmão, nós reconhecemos quem é Deus na nossa vida. Se eu tirar agora do bolso aqui um documento chamado identidade. Tem a minha foto, meus dados pessoais. Hoje a gente usa só a carteira de habilitação, né? Mas quem não tem, tem aquela identidade do Detran, que além da foto tem uma digital. E quando nós reconhecemos Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, nós estamos dizendo assim: eu sei quem eu sou e preciso reconhecer quem é Cristo na minha vida, porque se eu sei quem eu sou, eu reconheço que eu sou co-herdeiro com Cristo da salvação. Então eu aceito Jesus e eu tenho uma nova identidade. E a minha digital, a digital de Deus, ela é colada em mim, colocada em mim. A palavra do Senhor
fala em Atos, no capítulo 3, no verso 6, que Jesus estava conversando com os discípulos e ele faz uma pergunta aos discípulos. Eu vou ler o que está escrito lá em Atos, que é para ficar bem claro para os irmãos, porque às vezes a gente, para facilitar, a gente usa as nossas palavras, o povo entende, mas fica um pouco diferente do que está escrito na Bíblia. Pelo menos na minha versão, eu vou ler o que está escrito aqui, tá? Como eu não deixei marcar, demorou um pouco, mas cheguei aqui. Atos capítulo 3, verso 6. E disse Pedro... Não, nessa não, a passagem. Essa é uma outra coisa que eu vou falar. Mas é em Atos também. Não, é Marcos, capítulo 8, verso 29. Marcos, capítulo 8, verso 29. Desculpe aí, irmãos. Estou tentando aprender a guardar o endereço certo. A gente, que prega, a gente precisa ter o endereço certo nos versículos. Porque às vezes nós somos confrontados na rua e nós sabemos. Sabemos o que falar, mas não sabemos onde está na Bíblia. E a gente passa um desaperto. Então é Marcos capítulo 8, verso 29. É isso aí. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias da Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Jesus perguntou para os discípulos: que dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outro Elias, mas outros dos profetas. E ele disse: mas vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Irmão, sabe o que eu entendo quando eu leio essa passagem, na hora que eu estava separando a palavra do Senhor? Sabe o que eu entendi? As pessoas precisam olhar para a gente e saber quem nós somos. Mas se você não sabe quem você é, como que as pessoas vão saber por você? Se eu tenho o Ricardo aqui que me conhece, membro aqui da nossa igreja, me conhece. Aí o Ricardo olha para mim e diz: não te conheço, nunca te vi. Então eu chego para o Ricardo: muito prazer, Ricardo. Meu nome é Wagner, sou membro lá da Igreja Ministério Palavra de Vida. Aquela ali é a Cida, é minha esposa. Então, se eu não sei quem eu sou, como eu vou me apresentar para o Ricardo? Muitos de nós somos confrontados no nosso trabalho, somos confrontados onde nós vamos, porque nós não sabemos quem nós somos em Cristo. Nós não reconhecemos Cristo na nossa vida, nós não reconhecemos a autoridade que Deus coloca sobre nós. Irmão, ora por mim. Irmão, vai ali que o... Irmão, Deus colocou uma autoridade sobre a sua vida. Você pode. Ah, mas se eu for lá, eu ando meio desviado, fazendo umas coisas que estão erradas, não sei o quê. Olha só, vou dizer uma coisa para você. O ideal é que você se conserte, que você volte para os caminhos do Senhor, para que Ele possa te usar de maneira tremenda. Mas, se o Senhor tiver que te usar do jeito que você está, para fazer a vontade dEle, Ele vai usar. Ele vai usar. Não se preocupe com isso. Ele não vai fazer sempre, que é porque, como você já está afastado, você vai querer que a glória seja para você. E não é isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas se Ele precisar abençoar alguém, através da sua vida, mesmo você estando fraco, Ele vai fazer. Alguns pregadores contam uma história aí, do pai de santo que levou as compras para a casa do cristão que estava passando necessidade. Não, Deus pode usar qualquer um, irmão. Pode. A palavra registra uma passagem que Ele usou uma mula para falar. Um animal irracional. Mas Ele usou. Por que não usaria nós? Mas para que Deus possa te usar na plenitude daquilo que Ele te chamou, de maneira em que você possa entender o seu chamado, é necessário que você tenha algo com Deus. Aliança. É necessário que você tenha intimidade. Sabe por quê? Porque quando você for fazer alguma coisa,
em que Deus não mandou você fazer, o Espírito Santo vai falar contigo e você vai entender que não é para você fazer. E do mesmo jeito, o Espírito Santo vai falar contigo e você vai temer, vai falar assim: Senhor, eu não tenho capacidade para fazer isso. Senhor, chama o meu irmão, passa a vez para fulano, para Beltrano. E o Espírito Santo vai falar assim: é você que eu quero usar. É você que eu quero usar. Mas nós não acreditamos, nós somos muito fracos, nós deixamos muitas vezes a desejar na obra do Senhor, porque nós não nos aprofundamos em buscar a palavra do Senhor, nós não nos aprofundamos em ter intimidade com o Senhor, né? E assim, eu, assim como algumas pessoas aqui, eu costumo tirar uma lição de vida, procurar um entendimento da palavra do Senhor em tudo que está acontecendo à minha volta. Então eu observo mesmo, irmão, e assim, tudo que Deus puder me ensinar e falar comigo através das coisas que estão acontecendo, eu aproveito. Eu aproveito. E nós devemos ser assim o tempo todo. Porque quando nós temos uma identidade cristã, nós precisamos ser reconhecidos como servos do Senhor. E alguns nos dias de hoje são reconhecidos como: na igreja daquele povo lá eu não quero ir não, porque lá só tem. E aí as pessoas escolhem os adjetivos que estão pregando hoje nas igrejas. A igreja da prosperidade só fala sobre dinheiro, carro, casa. Quem não gosta? Todos nós precisamos de carro, precisamos de casa, precisamos de morar bem, precisamos ter saúde, precisamos tantas coisas para viver nesse mundo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos andar ansioso por coisa alguma. Porque os lírios do campo o Senhor cuida. Porque as aves o Senhor cuida. Elas não juntam, não plantam, não fazem nada. Mas vivem anos. Porque elas se preocupam simplesmente em viver a criação. Porque elas foram criadas para louvor do Senhor. E elas se preocupam só com isso. Mas nós não. Vivemos ansiosos, preocupados com todas as coisas. Tudo. E esquecemos de viver a promessa de Deus. Esquecemos de viver a palavra de Deus. Esquecemos de viver aquilo que Deus tem planejado para nós. A palavra do Senhor diz em 1 João 3 que nós somos filhos do Senhor. Nós não somos seus escravos. Só reconhece um filho de Deus, outro filho de Deus. Deus, pois o mundo não reconhece. Vamos ler o que está escrito em 1 João capítulo 3, verso 1. Parece um culto diferente, né, irmão? Mas pode dar glória a Deus, pode louvar o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela é simples, como nós aprendemos aqui na escola bíblica pela manhã. Ela é simples e nós precisamos divulgar o Evangelho do Senhor nessa simplicidade que é a palavra de Deus. 1 João capítulo 3, no verso 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, se o mundo não conhece a Deus, como ele vai identificar um filho de Deus? Por isso nós somos perseguidos, irmão, porque o diabo sabe quem é filho de Deus. O diabo, ele sabe a autoridade que Deus depositou sobre a sua vida. E se nós reconhecermos quem somos em Deus, a palavra do Senhor diz que faríamos milagres maiores do que Jesus fez. Hoje a gente fala assim: tem muito tempo que eu não vejo um milagre. Que tipo de milagre você está esperando para ver? É o cego que vem ali com a bengala e vem aqui e daqui a pouco joga a bengala fora e começa a caminhar. Deus pode fazer esse milagre hoje aqui? Pode, irmão. Pode. E se ele tiver que fazer, ele vai fazer. Mas você quer ver um milagre maior? Um chefe de família envolvido no tráfico de droga chega aqui se arrastando, quebrado, moído, reconhece Deus, reconhece que precisa de salvação, vem aqui, se ajoelha, se entrega a Jesus, se converte,
vira uma nova criatura, começa a caminhar e amanhã ele está dando testemunho lá onde ele estava, lá naquela boca de fogo. Isso não é milagre para vocês não, irmão? Aleluia. Para mim é. Para mim é. Sabe por quê? Graças a Deus eu não tive nenhum tipo de vício. Nenhum tipo de vício. De vez em quando eu exagero um pouquinho no videogame, mas aí eu volto à realidade. É de Deus, é de Deus. E volto no caminho do Senhor, né? Mas graças a Deus eu não tive nenhum tipo de vício. Mas quem conhece um viciado aqui sabe a dificuldade que é para sair do vício. E se ele não vier aqui realmente com muita determinação, decidido a transformar a sua vida, não consegue sair. A igreja pode fazer o que for, irmão, pode apoiar, pode botar numa clínica de internação, pode andar 24 horas com aquela pessoa, porque se não for determinação de vida dela, a transformação ela não consegue. Então isso é um milagre de Deus. Glória a Deus. Quem pode realizar esses milagres? Agora sim, Atos 3, capítulo 3, verso 6. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que estavam. Ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, de Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Exaltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Irmãos, foi Jesus? Foi Deus que fez naquele momento? Não. Foi um homem mortal, de carne e osso, assim como eu e você. Mas por que aconteceu com eles? Porque eles tinham intimidade com Deus. Porque eles sabiam quem eles eram em Deus. Tanto é que eles chamaram a glória para quem? Para Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Só que existe dentro de nós algo que, assim, que nos causa um temor. Porque comigo acontece isso. Toda vez que o pastor, as pessoas olham para a gente, né, que está aqui, vocês que estão sentados aí vê a gente falar aqui, parece que a gente está na maior desenvoltura, caminha para lá, né, na maior tranquilidade. Eu não estou. Meu coração está disparado, minha boca está seca, minhas pernas estão tremendo. Glória a Deus. Porque no dia que eu parar de sentir isso, eu não quero estar aqui. Sabe por quê? Porque a honra é do Senhor. A glória é para Ele. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não sou nada. Eu sou sustentado pela palavra do Senhor. Eu sou sustentado por Deus. Mas esses homens, nós homens, deixamos entrar em nosso coração o quê? O temor. E não nos levantamos e vamos fazer o que Deus mandou. Uma vez eu saí daqui com o pastor Alexandre, o Silver, pastor Jaime e o Luciano, e fomos para um congresso lá na Lagoinha, em Belo Horizonte. Aí no primeiro dia a gente estava buscando o tema do congresso, eu acho que eu já contei isso aqui, buscando o tema do congresso. No primeiro dia nada acontecia, o fogo na igreja desceu na igreja e eu lá atrás em pé, só olhando o movimento, falei: Jesus, será que eu estou no lugar certo? Está todo mundo te adorando e eu estou aqui e nada acontece. Tudo bem, passou o primeiro dia. No segundo dia,
tinha um outro movimento lá, um outro pastor pregando, e tinha uma irmã nos Estados Unidos que ela tem um centro de evangelismo lá nos Estados Unidos, que ela dá aula para isso, e ela viaja o mundo resgatando as prostitutas e os homossexuais que ficam nesses pontos aí, nesses países por aí afora, se prostituindo. Sabe como é que ela começou a pregação dela? Assim, ó, de joelho atrás do púlpito. Irmãos, sabe como é que a gente conseguia vê-la? Pelo telão. Porque ela sabia quem ela era em Cristo. Aí o Senhor ministrou no meu coração assim: ela tem algo para você, mas você tem que ir lá e dar um abraço nela. Quem eu? Olha, imagina a igreja da Lagoinha, gente pra caramba, assim, um negócio, galerinha em cima e embaixo do lado. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? E aí tem o pessoal da organização, os diáconos, né, que ficam na frente assim, porque assim, tem a Ana Paula Valadão, o seu Valadão, o André Valadão, o mais não sei quem Valadão, todos os Valadões estão lá. Todos os Valadões estão lá, né? Todos os Valadões estão lá e a gente não, porque assim, infelizmente, tem pessoas que são tietes, são pessoas que não aceitaram Jesus, aceitaram o cantor gospel, aceitaram, não tem uma intimidade com Deus, tem uma intimidade com o cantor gospel. Aí o que acontece? Quer tietar na hora do culto, quer ir lá fazer selfie, quer ir lá tirar. Eu pensando nessa situação, mas eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Esqueci do Silber. O Silber tinha ido comigo. Lembra do Silber? Da Janaína? Esse mesmo. Para botar pilha nos outros, para fazer as coisas com ele mesmo. Aí o Silber estava do meu lado aqui, aí eu falei assim, Silber, o Espírito Santo falou isso comigo. E agora? Vamos lá. Eu falei, calma aí, Silber, não é assim não, cara. Como é que eu vou lá? Calma aí, olha a quantidade de gente que está lá, cara. Em volta da mulher, vou fazer o que lá. E a programação acontecendo, eu aqui, aí o Espírito Santo me tomou o Silber, foi uma adoração, foi algo tremendo, e o Silber, de vez em quando, fazia assim na minha camisa. Vamos lá? Eu falei, calma, Silber. Aí agora, eu falei assim, calma, Silber. Não, eu vou contigo. Eu falei, tá bom, Silber, vamos lá. E aí eu tomei coragem, caminhei na direção daquela pessoa. E aí o que aconteceu? Já estava para o final do culto, ela deixou a mensagem, entrou o louvor, e aí ela se sentou no final da escada, aqui assim, aí já veio logo um monte de gente, que eu creio que tenha sido conduzido pelo Espírito Santo. Ela começou a ministrar todo mundo, e lá vem o tímido do Wagner. E aí, Silvio, vou voltar? Não, vamos lá. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, quando eu cheguei lá no altar, perto daquela mulher, ela olhou para mim e fez assim. Aleluia! Não falou nada, parou tudo que estava fazendo, veio e me deu um abraço. E eu entendi, naquele dia, que o Senhor tinha derramado sobre mim uma unção para abraçar as pessoas. Amém! Eu falei assim, glória a Deus. Às vezes tem uns irmãos aí que não entendem nada, né? Que eu vou lá atrás assim, vou vir cá, vou te dar um abraço. Tem uns aí que começam logo a chorar. Porque Deus sabe por conta daquele abraço. Entendeu? Mas, quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo, o Espírito Santo fala e faz assim. E continua duro. Coração de pedra. Irmãos, faz a obra do Senhor. Deus está te chamando aqui hoje para que você venha fazer a obra dele. Mas a obra com alegria, reconhecendo assim, eu sei quem eu sou em Cristo. O Senhor diz que onde eu colocar a planta dos meus pés, será meu por herança. Então, se você está num lugar onde você está sendo perseguido, é porque não é teu território. Porque se o território... Por exemplo, na minha casa, quem manda sou eu, né, Breno? Cadê o Breno? Está lá embaixo. Quem manda na minha casa sou eu. Quem manda no teu território? É você ou é o inimigo? A palavra do Senhor me garante isso. Quem lembra dos pulos aí do pastor? Cheguei! Lembra? Eu tenho certeza que muitas vitórias, muitas casas foram restauradas, muitas casas foram
permaneceram de pé por conta, às vezes, de uma brincadeira, ou de uma palavra profética dessa. Chega na sua casa, dá um pulo bem, grita bem alto: cheguei! Aqui no meu território é território de Deus. Eu tenho uma aliança com Deus, a minha casa é do Senhor, porque eu sei quem eu sou em Deus, e Ele me garante que onde eu colocar a planta dos meus pés é meu por herança. Então eu não abro mão daquilo que o Senhor me deu. Não abra mão, Cecília, de que Deus possa fazer uma obra na vida do seu ex-cônjuge. Se tiver que te trazer de volta, Ele vai trazer. Mas não desista. Não desista daquilo que Deus te deu. Porque você é mais do que vencedor. Você é filho do rei. Você tem autoridade. Porque Ele deu autoridade para você. Aleluia. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, porque nós somos uma caixinha de surpresa, né? Quando alguém faz alguma coisa e fala assim: caramba, foi fulano que fez isso? Como assim? Ele consegue fazer um negócio desse? Consegue. Vou falar dos meus dotes, posso? Eu lavo, passo, cozinho, costuro, faço aeromodelo, boto piso, boto papel de parede, sou motorista. O que mais? Toco violão. Não, isso aqui tá arrumado aqui, irmão. Eu vou tocar um violão aqui. Você vai falar assim: não acredito. Pode crer, sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Porque Deus me capacita. Eu posso não ter o dom da música, mas se eu creio que Deus pode me dar, eu vou tocar. Agora, se não crê, vai ficar sentado aí no banco esperando Jesus Cristo voltar sem fazer nada. Quantas almas você ganhou para Cristo ano passado? Deixa para lá, vamos continuar aqui na pregação. Então, eu tenho muitas habilidades. Eu aprendo isso aonde? Em vez de eu ficar perdendo tempo no WhatsApp, eu fiz 29 aulas de pintura automotiva no YouTube. Outro dia, a Cida queria ir num casamento aí, era madrinha, e eu estava com uma dificuldade financeira para alugar, para comprar um vestido, para fazer uma coisa. Eu falei assim: calma aí, vou resolver teu problema. Fui na cidade, comprei um tecido, comprei uma renda, comprei uns fecheclé. Pastor Alexandre me chamou até de Jacques Leclerc na época. Mas faz parte. Arrasou aí no vestido. Teve um evento. Então, irmãos, eu não tenho vergonha não, porque isso aí não... Porque assim, os maridos aí, cara, ajudar a esposa em casa, nas tarefas domésticas, não te diminui nada. A palavra do Senhor lá em Efésios nos ensina isso, para que nós, maridos, possamos ajudar as nossas esposas em casa. E eu gosto, porque isso, sabe o que acontece, irmão? Quando você não tem nada para fazer, você começa a pensar muito de besteira e acaba fazendo o que não deve. E hoje, a rede social, independente de qual delas que você usa, Instagram, YouTube, Facebook, qualquer coisa dessas aí, ela é uma das ferramentas usada. Ela não é uma ferramenta do diabo, ela é uma ferramenta usada pelo inimigo para desviar a tua atenção das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes você vê algo que alguém escreveu, não foi nem para você, no YouTube, aí você pega aquela flecha que está voando, falou comigo, meu Deus, irmão, o cara escreveu aquilo lá para sei lá por quê, porque estava desocupado e acabou escrevendo uma besteira. Não é para você, mas você pega aquilo e enfia no teu peito e sofre meses, e aí vem trazer problema para o nosso amado pastor querido. Querido é o sobrenome dele, para quem não sabe, tá? Senão depois eles vão pensando que eu estou te chaleirando, né? Entendeu? Então, quando nós reconhecemos Deus, sabemos quem nós somos em Deus, nós vencemos. Nós vencemos, irmão. O mundo não está fácil, não está fácil. Falamos também de manhã sobre uma estatística muito triste, que a gente vê a dissolução de casamentos dentro do meio evangélico. Famílias sendo destruídas, a separação,
tudo acontecendo dentro do meio evangélico. Eu, Wagner, entendo que essas pessoas perderam a sua aliança com Deus. Porque quando eu tenho uma aliança com Deus, eu consigo vencer todos os desafios na terra para manter todos os meus compromissos dentro da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor me garante que a única coisa que dissolve um casamento é a morte. Então, como eu não quero morrer e eu não quero que a minha esposa morra, nós vamos viver casados por muito tempo. Lembro do pastor Cláudio Duarte: tu quer separar? Vem cá que eu vou orar para Deus te levar. Rapidinho acabou a história. Irmãos, é a morte. É a morte que dissolve o casamento. Claro, eu entendo que a gente às vezes faz umas escolhas erradas, mas o que me garante a palavra é isso. Amém? Então, assim, nós precisamos reconhecer em Deus quem nós somos. Que eu tenho certeza que se você reconhecer quem você é em Deus, souber quem é você em Deus, vocês irão fazer maravilhas e prodígios irão acontecer à nossa volta. Não espere, irmão, olha só, não espere você chegar de frente ao Praia do Leme ali, no dia do luau, falar assim: o mar vai se abrir agora, porque eu sei quem eu sou em Cristo e o mar vai se abrir. Aí tu se abriu, sai correndo, tá louco. Aí vai olhar para o lado e vai dizer: aí, irmão, o presbítero pregou aquele dia lá que se a gente tiver fé e souber quem a gente é em Deus, a gente vai fazer proezas aqui. E o mar não abriu. Aí eu vou te perguntar o seguinte: qual é o propósito? Aleluia, Deus! Tem que ter um propósito verdadeiro. Não pode ser aquele propósito assim, mais ou menos, não. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser um propósito genuíno. Aí o milagre vai acontecer. Porque tem gente que brinca de fazer milagres, tem gente que brinca de dizer: eis que te digo que Deus disse para você dizer para fulano. Irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. Então, quando eu tenho uma aliança com Cristo, eu não brinco com a palavra. Quando eu tenho uma aliança com Cristo, quando eu reconheço quem eu sou em Jesus Cristo, em Deus, eu levo a sério o que está na palavra de Deus. Aleluia! Ah, mas isso só serve para o casamento? Não, irmão. Para tudo. Se você, jovem, leva a sério a palavra de Deus, você honra os seus pais. Honrar pai e mãe é fazer pelos seus pais aquilo que eles fizeram por vocês. Hoje tem muitas crianças pequenas aí que não sabem nem o que vai ser ainda lá no futuro. Mas quando chegar a vez de você abençoar seus pais, você vai fazer por eles o que ele fez por você. Mas muitos aí têm esquecido. Os pais nessas casas aí de repouso não vai lá nem saber como está. Isso é honrar pai e mãe? Ah, não, mas eu nunca maltratei meu pai. Mas e aí? Esqueceu tudo que ele fez por você? E nós precisamos reconhecer isso. O relacionamento de namorado com namorada, se você tem uma aliança com Deus, você respeita a sua namorada até o dia do casamento, porque você aprende na palavra a respeitar o Senhor. Ah, você vai respeitar quem? A sua namorada ou a Deus? Porque se você não respeita a Deus, não respeita o que está na palavra de Deus, você vai respeitar ela como? Não consegue, irmão. Porque agora, quando você tem temor e sabe quem você é, aqui, lendo as Escrituras, você respeita. Um dia eu conversando com a Marina, né, Cida? Até falei para a Cida: vou falar para o pastor Denilson botar você para pregar essa palavra. Ela: não, pai, não fala para ele não, vou falar. A gente estava conversando sobre a ovelha perdida e o filho pródigo. O pastor foi buscar a ovelha perdida. Por que o pastor foi buscar a ovelha perdida? Porque a ovelha perdida não sabia o caminho. E o filho pródigo, por que o pai dele não foi buscar ele lá? Porque ele sabia o caminho. Tanto é que quando a coisa apertou, ele rapidinho achou o caminho de casa.
Então essa é uma grande diferença, irmão. Às vezes a gente quer reclamar, o pastor não me liga, não vai me visitar. Não, ué. Tem gente aqui que nem se comunica, tem gente que está doente que a gente nem sabe. Aí a gente fica daqui sentado, o Márcio está aprendendo comigo, o Márcio fica igual a mim. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Não estou vendo aí. Eu falei assim, Márcio, também não estou vendo. E aí a gente fica tipo assim, fazendo um checklist para ver. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa com as pessoas. Mas aí a gente vai no catálogo atenção, renove o cadastro de membro, é importante. Porque quando a gente vai na secretaria para ligar para os membros, o telefone já mudou e aí a gente não consegue falar. E hoje, infelizmente, a gente não pode ir a qualquer lugar sem a presença da pessoa. Porque senão a gente é abordado de maneira inadequada e passa por um susto que a gente não quer passar. Então, comunique a sua necessidade a quem deve ser comunicado, para que a gente possa. Porque a pastora Elilde, ela não está aqui hoje. Não só ela, mas tem outras irmãs aqui que acompanham ela e fazem sozinhas também, visita no lar. Mas você não comunica, como é que eu vou saber? E depois eu sou culpado disso, porque você sumiu da igreja. Então, irmãos, eu quero compartilhar essa palavra do Senhor com vocês. Busquem na presença do Senhor, busquem na palavra do Senhor, se fortaleça na palavra do Senhor, porque quando nós estamos fortalecidos na palavra do Senhor, por mais difícil que seja a situação, nós conseguimos permanecer de pé. Mas se o vento for muito forte e me envergar a ponto de eu ajoelhar, eu sei em quem eu tenho crido. Mas se o vento continuar batendo e eu tiver que me deitar, me prostrar, eu tenho certeza que o Senhor me levantará. Porque eu sei quem eu sou. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para os irmãos aí, e eu vou tentar fazer uma aventura no violão. Assim como o Tiago falou aqui, deve ser uma coisa muito boa a gente poder ajudar a igreja ministrando um louvor, se sentir assim integrado ao ministério de louvor. Que Deus possa abençoar a sua vida, Tiago. Mas eu não poderia deixar de dizer para você e para todos nós que estamos aqui fazendo a obra do Senhor. A obra do Senhor é feita de dedicação. Não é porque você entrou no ministério de louvor agora que você já sou o cara, vai pegar um... Não. Estuda. Busca na palavra do Senhor. Porque o louvor é para o Senhor. Nós que damos aula na escola bíblica, precisamos buscar, porque o ensino é para a honra e glória do Senhor. Nós que oramos, profetizamos, que fazemos a obra do Senhor, nós precisamos ter isso em mente, que precisamos nos aperfeiçoar, buscar o conhecimento, nos preparar, porque a obra do Senhor ela não se pode fazer de maneira relaxada, de qualquer maneira, porque nós servimos a um Deus de excelência, um Deus perfeito, um Deus zeloso. Então o mínimo que nós podemos fazer é zelar pela obra do Senhor. Amém? Irmãos, eu espero que Deus tenha abençoado vocês com essa palavra, tá? E eu tenho certeza que nada vai se perder, que nós servimos a um Deus que tudo pode. Amém?